Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Vocês ouviram a musiquinha agora? Ouvi. Eu vi. Hoje eu vi. Então, tá bom. Hoje eu vi. Na meditação não ouviram. Muito bem. Então, quem chegou? Márcia chegou, Erceli, sejam bem-vindas. Ana Lúcia já dei boa noite. Então vamos Boa lá, a noite. gente está na página 165, última noite. Deixa eu pegar. Lá no primeiro parágrafo. Solange, você lê para nós? Sim, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bem demais, está ótimo. Ah, então tá bom. O celular é melhor que o meu notebook. É um som maravilhoso, chega bem forte. Ah, então tá. Eu vou afastar um. Não, tá bom, tá ótimo. Qual é o parágrafo? O Primeiro primeiro. parágrafo. 185? 165. Ah, tá. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Essa terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que, quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos próprios do impulso do ego,
e perseverar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e, finalmente, todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver. Aqui, quando ele fala de todo o seu corpo, é a vitalidade, então, né? Vitalidade do corpo, né? Sim, a gente também não vai ter mais doenças, né? É, Por conta disso. é. Sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. É uma coisa tão grandiosa e gloriosa que, na maioria das vezes, a gente não consegue perceber isso que ele está falando aqui. Né? Se as pessoas pudessem sentir isso, se as pessoas pudessem aceitar isso, viver uma nova vida, né? Uma vida plena. E uma vida plena diferente do que muitas vezes as pessoas imaginam, né? Que é uma vida viajando, comendo e bebendo, passeando, comprando, né? Gastando. Quando ele fala sobre uma vida mais abundante, né? Muitas pessoas pensam que abundância é dinheiro, né? Fartura. É porque a humanidade, todos nós, fomos condicionados a olhar para fora, evitar sentir. Por isso, a maior parte das vezes, as emoções perturbam a maioria das pessoas. Então, assim, nós temos que nos forçar a trabalhar para a gente conseguir aceitar as emoções, interiorizar e trabalhar elas. Sem esse movimento, essas palavras que estão ditas aqui, elas não vão fazer-se muito sentido para as pessoas, porque tudo que Cristo fala envolve um processo muito profundo de interiorizar estes conhecimentos. E aí é aquela coisa, na medida em que você vai compreendendo, interiorizando isso, aí as emoções fluem de uma maneira, a princípio, caótica e dolorosamente, porque a gente não foi treinado para sentir, a gente foi treinado para imaginar uma situação, não para sentir essas emoções. Então, o processo envolve realmente a gente acolher as pessoas, ensinar, tentar ensinar a elas, olhar para dentro. E aí aquela questão de ajudar as pessoas a perceber que elas incorreram em problemas e, assim, tentar ajudar elas a não ficar naquele sistema de culpa, de vergonha, de apatia. E aí são aquelas frequências mais baixas da escala de Hawkins, né? Sim. E acho que mesmo quem lê as cartas assim, né? A gente já leu várias vezes as cartas, mas a gente, como você estava falando ontem, né? Sobreviver no intelecto, no intelectual, e não exatamente no emocional, no sentimental, né? No nosso viver empírico, né? A gente tem o conhecimento,
mas nunca apertou o botão, sei lá. A gente olhou o mapa, né? Viu fotografia, mas nunca esteve lá. Mas uma hora a gente vai conseguir chegar, né? Quando ele diz, né? Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, para a vitalidade, para o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada, insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de energia interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Quer dizer, a satisfação das necessidades estão dentro de nós. De nós. É, E é aquela coisa, está lá na carta 9, quando ele fala sobre imaginação. A imaginação é um aspecto do ego, da mente inferior. Quando ele se refere à espiritualidade, ele fala de um processo que envolve exatamente subir além da mente inferior, além de imaginar. Então, assim, ele é bem empático, assim, no sentido que a meditação, ela não é algo que você possa imaginar, é um estado de uma frequência bastante elevada. Se você fecha os olhos e faz de conta que você está ali meditando e você fica imaginando coisas, você está completamente imerso no ego. E é a mesma coisa aqui. A nova vida, a vitalidade, o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. A espiritualidade real, ela não envolve imaginação. Enquanto a gente fechar os olhos e ficar divagando, imaginando que você está numa nuvem colorida dentro de uma nave arcturiana, porque elas têm. Vocês já viram algumas nuvens que parece colorida, muito coloridinha, assim? Aquilo é uma nave arcturiana. eu Se vi. vocês virem ela assim, é uma nave arcturiana. Então, assim, é isso que ele pede. De novo, eu falo, certos tipos de mediunidade estão envolvidas única e exclusivamente com a mente inferior, com o ego. A maior parte daquelas canalizações que vêm por aí e fazem a festa de tantos, elas têm que ter esse cuidado de observar e sentir realmente no seu coração a a idoneidade dessas coisas, porque a maior parte não tem suficiente purificação para estar num estado mais elevado, espiritualmente elevado. Não, espiritualmente já é elevado. É mais espiritual mesmo. Então, é um processo. A gente está imerso em um mundo que está completamente presa do ego, né? E da mente inferior, A Matrix. a matriz. Reflita sobre essa afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente... Ah, pode falar. Alguém ia falar? Não, é que eu perdi o lápis.
Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e, no final, se manifestam em seu mundo. Porém, deixa ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto, que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. E também com a plena força de meu poder crístico, para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aqueles que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Peraí, somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovado, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Vocês perceberam que aqui ele repetiu, né? Repetiu, né? De novo a mesma coisa. Bem enfática, né? Bem. Ele quer frisar bem. É. Aprender pela repetição. E assim, mesmo com tanta repetição, a gente ainda bate cabeça. Ainda Ainda não acredita, acha que não é, não pode ser. Rapaz, é muito tempo para destruir, para quebrar esses bloqueios. Tá doido, bicho. Esse pré-primário. Juro para vocês que eu me esforço muito durante o dia, mas tem hora que a tampa. Verdade. Tem hora que a tampa ainda estoura. Hoje, é um treino, né? A gente vai treinando, né? hoje à tarde eu tenho um cara que eu trabalho com ele, assim, a gente tem parceria, né, no negócio. E ele é uma pessoa, assim, muito, como é que eu vou dizer? Assim, ele quer saber de tudo. Ele é o bambambam, o senhor da informação, né? Conhecimento. E aí ele, enfim, às vezes é difícil lidar com a pessoa, né? E eu vou falar para vocês, eu não precisava estar com esse cara, não. Não precisava, não. Mas eu não sei por que que eu resolvi, né? Ele me propôs uma parceria, eu resolvi ficar. E agora eu não quero sair, porque se eu sair, eu vou estar fugindo dos conflitos dos impulsos egóicos. Eu falo assim, agora eu vou até o fim, né? Esse Mas está sendo o seu grande mestre. aí hoje, né, nós tivemos assim bem pertinho de estourar a boca do balão mesmo, de chutar o pau da barraca, né? Mas aí cada um respirou na sua e tal, a gente ficou por ali, um olhava para o outro, tal, um momento de silêncio, De tensão, né? de tensão, aquela coisa toda. Aí, rapaz, daqui a uns 30 segundos, assim, depois que passou aquela tensão da raiva, né? Daquele momento. Raiva não, né? Foi assim, uma discussão, né? Uma, um debate caloroso, né? Não foi nem discussão. Hum. Aí a gente falou, rapaz, então foi o seguinte, vamos continuar o trabalho, vamos continuar a desenvolver nosso script, tal, tal, tal. Aí ele falou assim, vamos fazer isso então. Vou dizer para você o que é que eu quero. Rapaz, aí ele começou a falar o que é que ele queria. Pois a gente não estava
debatendo por uma coisa que nem ele sabia explicar para mim e nem eu entendi o que ele queria dizer. Aí eu falei assim, Edmilson, a gente estava discutindo, rapaz, por uma coisa e a gente não estava se comunicando direito, Uhum. Não estavam né? se entendendo. Falta de comunicação, né? Mas enfim, aí ficou tudo em paz, a gente até produziu bastante hoje, assim, depois desse problema a gente produziu bastante ainda agora à tarde e acabamos tudo certo, Rodrigues, né? é a teoria sendo colocada na É, prática. exatamente. E É isso. eu já disse pro meu pai, né? Eu falei, olha, eu não vou sair desse rolo agora, né? Porque se eu sair, eu tô fugindo dos meus confrontos, né? Então, se eu entrei, é porque eu tinha que estar aqui, né? Ele tá sendo trabalhado e eu tô sendo trabalhado, né? Então, vou ficar. E é bom Mas assim, eu isso. penso o tempo todo na consciência, eu fico perto dele assim, eu estou o tempo todo assim na consciência, né? Buscando e tal. Não é porque é difícil, não, é porque eu quero que dê certo também, né? Uhum. Então, Mas mas é é, bom, é né? pago. Uma Cada um oportunidade. com sua verdade, né? Aí na É. hora se encontram. Legal. Eu acredito que ele é bem parecido comigo, assim, porque eu tive um tempo que eu era Isso aí, muito, eu era muito é isso difícil aí. de lidar, cara. Eu queria argumentar com tudo, sabia de tudo, ninguém sabia de nada, eu era o dono da É isso verdade, aí. e eu peguei agora um cara igual assim. É, Olha Eu aí o ia lhe amor de Deus perguntar, agindo na Rodrigo, sua vida. É o O jeito, né? eu amor ia lhe agindo na sua perguntar, vida. Oi? Rodrigo, eu ia lhe perguntar onde era que estava o espelho, aí você me respondeu, antes de eu perguntar. É, também, é o espelho dele. Vamos lá. Bora. oi, Helenice, a gente está na página 166. É Lá pra. no final. É o final Ah, do não. 165. Só Vou tem virar uma. agora. Não acabou a 165 ainda. Só tem duas Já leu o palavrinhas. final? Ah, É, Eu espero. Agora virou, tá? 166. 166. Eu espero, com o amor divino, que você alcance esse supremo estado de ser, antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Gente, esse trecho me pega tanto. Tá achando que Eu, eu falta me preocupo muito com acontecer? isso aí. Isso aqui é assim, sabe, para mim, olha como ele fala que a gente tem que estar preparado para o desencarne, É. é, né? Porque se não Encarnar. tiver bem, eu acho que não vai ter docinho de coco, não, do Não, lado de lá. Hein? E lá na carta 4 ele fala da separação das ovelhas e dos bodes, né? das cabras. Das cabras, né? Tá, mas a Eu gente acho. tem que estar preparado, né? Vai acontecer qualquer dia, qualquer momento, né? Então, mas se a gente estiver preparado, vai ser melhor, porque nós vamos estar com uma consciência preparada, né? Isso que eu entendo, assim, E né? é isso que ele está E se falando. não tiver, Prepara logo. é, como que vai Mas, ser lá? Você vai estar com aquela consciência num Num plano ligeiro, lá é rápido, né? plano que manifesta realmente o que você é, né? É, porque assim, é aquela coisa, a gente está no mundo tridimensional, tudo é lento, tudo, a gente está incorporado no tempo. E lá não tem tempo. Então, Quarta, quinta dimensão não tem mais o tempo. A gente. agora lê aí a próxima frase aí. este é o único propósito que motiva essa carta. Olha aí. Não. E olha, ele voltou 2000 anos para dizer o que ele já disse. Quer dizer, ele voltou 2000 anos depois do que ele falou. E o que ele falou era verdade, e ele está falando a mesma coisa agora. Ele quer preparar as pessoas
para uma coisa que é certa, que é a nossa eternidade, que é uma coisa para sempre. Porque esse momento aqui ele é passageiro, é o quê? 80 anos, 90 anos? Ninguém passa de 120, 150. E se passar também, o corpo está tão ruinzinho, né? Agora, tudo bem, se a gente tiver uma tecnologia para o corpo durar 1000 anos, tá bom, tá ótimo. Vão ser 1000 anos aqui de aprendizado. Mas se a gente conseguir aprender em 80 anos, os outros 920 vão ser ótimos. Ah, não, eu quero aprender até os 60. Massa. Não é porque depois não aprende mais? Não, é para reduzir o tempo. Ué, Oh, quero abreviar o tempo. E pode começar agora, não é nem quando a hoje. gente estiver vivo, a gente vai aprendendo, né? Eu Quando estou estiver vivo. aqui, eu estou aqui porque eu quero aprender, eu quero sair dessa Matrix. Chega, tá bom. Então, e a gente vai sair em consciência. Exato. Assim como Cristo, né? Saiu em consciência, se iluminou. Não precisa falar, eu vou sair daqui, eu vou pegar um disco voador, ou vou lá para a quarta, quinta, sexta dimensão. Não, é em consciência. Se a Ô, gente. Roberto, Hum. isso é se a gente não se a gente desencarnar logo. Porque se você demorar muito para desencarnar, ficar velhinho, demente ou com Alzheimer, como que você vai desencarnar consciente? Eita, que pessimismo. Não, é uma realidade. Eu conheço muita idosinha aí, ó, que eu fico analisando e pensando muito, com Mas, compaixão, porque elas estão vegetando, não pois é, tem mais consciência mas, de nada. Se mas eu você quero der te, comida, ela come, senão ela não come. Como que fica? mas eu quero lhe dizer uma coisa Não, estou agora. falando para vocês com nós aqui, mas eu não estou pensando na gente, estou pensando além. Não, Não, nós mas ainda não. Eu acho que você está se incluindo com Alzheimer? não, é o que eu estou falando. Não estou pensando em nós aqui, eu acho que não. Eu acho que eu vou morrer com Ah, consciência, vou morrer pois é, boazinha, morrer que não. Mas pois eu é falo assim, justamente a porque, maioria das pessoas, Rodrigo, entendeu? mas é justamente porque eu quero abreviar a minha elevação. Por quê? Eu não estou A falando da sua, minha. mas é dos irmãos. Não, eu só posso fazer isso por mim, eu não posso fazer isso por você, né? Assim, Então, mas o que eu tô dizendo é que eu quero abreviar essa transição, essa elevação da minha consciência, para que eu possa, né, viver meus dias no reino dos céus, onde não há problemas, onde não há dificuldades, né? Estamos vivendo plenamente, e que eu possa fazer isso, né, por aqueles que estão ao meu redor e que eu possa encontrar no meio do caminho. a gente Nós faz. somos, nós somos a via de mudança dessa realidade ruim, entendeu? Não estou Porque falando está só tudo de mim, não. interligado. Quer dizer, na nossa verdadeira mudança, a gente vai refletindo no outro. Isso, nós somos a chave da mudança, né? E assim Agora, como Cristo, né? se nós não evoluirmos para isso, nós vamos ficar patinando, 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 patinando e não vamos. Aí sim, vai ficar com Alzheimer, vai dar problema nas costas e por aí vai, né? Porque Cristo, né, quando Jesus se iluminou, ele curava as pessoas. Então, É, a gente vai ter a possibilidade de curar, se for o caso, né, se for merecido, sei lá. até a nossa energia, né? Vai irradiando e já vai Uhum. fazendo aí o que tem que fazer. De tanta iluminação, né? Transcendência. Uhum. Vai estar iluminando quem tiver à nossa volta também. É. Então, E essas cartas aqui não são como as cartas de Paulo, né? As cartas de Timóteo, né? Enfim, as cartas que sofreram corrupção, né? Alteração, impulsos, sofreram ações de impulsos egóicos, né? Não foram alteradas. Essa carta aqui, ela é pura, né? Ela é legítima, escrita pelo próprio Cristo, né? Ô, Roberto, você falou que a gente vai iluminando quem está ao nosso redor, certo? Eu não sei. O que você acha? Você acha que a gente ilumina
qualquer pessoa ou só aquele que está aberto para essa iluminação? Olha, Vai respingando em quem está fechado, aquela pessoa que não quer, não quer. a energia, ela vai correr por todos, né? Pelo todo. É. Nem todo mundo quer, nem todo mundo está preparado para receber na integralidade. Assim como o ensinamento que está aqui nas cartas também. Muita gente pode estar lendo aí há 10 anos e está com o mesmo pensamento de que estava quando leu a primeira vez. É. Acha que entendeu, continua lendo e acha que entendeu. Mas o entendimento, ele vai se aprofundando. Nem todo mundo quer se aprofundar nas cartas, nem todo mundo quer se aprofundar na vida. Tem gente que vive só para comer, para se divertir, para passear, para ir viajar, trabalha para ganhar dinheiro e viajar. Então, assim, como Cristo fala, né? A gente está vivendo dentro de nós e ao nosso redor o amor da fonte. Mas a gente é o único que pode se fechar. O Pai nunca vai se fechar para nós. O Pai nunca, Não, você entendeu o que eu perguntei? quando a gente se iluminar, é a mesma coisa. Que nem, por que os irmãos de Jesus não aparecem na história? Por quê? Ué, Você não, não estava aberto para isso. inveja. Lembra quando o irmão... Então, é isso que eu fico pensando, né? Vamos supor que a gente se ilumine verdadeiramente, os nossos, mas vamos pôr os nossos da nossa família. Aham, é, Se não quiser, se ilumina. não. Nem Cristo não ilumina a gente. Ele fala, se você não pedir, no texto complementar 13, né? Esse pedido que a gente faz na abertura aqui. Se Né? você não concorda com esse pedido, ele não vai fazer nada contra você. Se seu filho está Vai atingir aquele que está aberto, né? Uma pessoa que você nem conhece. impedir Não, a atingir vibração, essa iluminação, né? você está na Aquele que vibração. está aberto. Que está na vibração. Exatamente. A frequência que a pessoa está emanando, se ela é compatível com a nossa, a gente vai se atrair. A gente vai se encontrar, a gente vai estar junto. Mas se não é compatível, se a pessoa não quer saber, não quer crescer, não quer ter contato, não vai nem chegar perto. Porque não tem porquê, não tem motivo. A pessoa, quando ela quer ficar nas sombras, ela procura as sombras. Não vai procurar a luz, porque é a vontade dela, né? Agora, a gente vai irradiar, a gente está irradiando. Como Cristo fala lá nos textos complementares, né? O texto complementar é muito legal, muito profundo, né? Quando ele fala sobre os nossos pensamentos, você acorda de manhã e como é que você já começa o seu dia? E isso irradia para o mundo todo. Tem gente que acorda, né? Não conversa com ninguém, não dá bom dia, coisa de jovem, né? Não dá bom dia, já sai chutando aí as coisas. Acorda revoltado. Então, mas por quê? Dormiu numa cama limpa, numa cama quente, num quarto próprio, tem comida, o café da manhã já está na mesa, e aí reclama de tudo. Mas é a frequência em que a pessoa se encontra. Continuamos? A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na terra. Busque primeiro o reino dos céus, e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Não fiz essa afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. Você vê, ele repete aqui o que ele falou há 2000 anos atrás, é a mesma coisa. E quantas vezes a gente faz isso? Quando a gente fica gripado, a gente procura quem primeiro? Né? Um Dorflex, uma Neosaldina aí, qualquer Uma UPA. coisa. Né?
Fala, não A entendi. UPA. A Vai na UPA. UPA. Vai procurar um Então, médico. É, vai procurar um médico. Mas primeiro procura o reino dos céus. Primeiro chama a consciência divina. Até para ir para a UPA, né? A ideia é essa. É, Pede para a é. consciência divina arrumar um médico que vai te, né, receitar o remédio certo, coisa e tal. Não é que a gente não vai mais para o médico quando não se sentir bem. Não, a gente vai. Mas sempre busca o reino dos céus. O ideal seria a autocura, né? O ideal seria isso, né? É, então. Aliás, aliás, eu acho que, não, eu acho que sim, é autocura, porque pode ficar doente, tá certo. Então, mas Vai depender. Cristo, Jesus nunca mais ficou doente, né? Aos 3 anos ele não adoeceu. É, Por causa da energia, né, que ele tinha contida dentro dele. E a e gente, ele diz que essa energia, se você tiver na energia, né, você não, a vida, como é que ele fala? Que a falta, a doença é uma falta, como é que ele diz lá? É uma debilidade da vida localizada, né? Ou seja, que a vida diminuiu naquele ponto, né? é, A vida, o fluxo de vida, né? e ele explica bem na carta, né, que são os nossos pensamentos e sentimentos que entram, desce, né, pelo Isso. nosso bulbo raquidiano e entra na corrente sanguínea, aquela coisa ácida, né, que é criado pela nossa mente, pelas nossas emoções. E é isso que adoece o nosso corpo, que a gente não precisaria adoecer. O corpo foi feito para se auto-regenerar. a gente bloqueia, né, o fluxo. Sim, a gente mesmo bloqueia o Ah, fluxo do mal. Quando a gente começa a xingar, reclamar, porque assim, tudo que acontece para nós, ainda que seja uma colheita, é para que a gente se liberte. Porque você imagina, uma pessoa comete um crime, ela vai presa, fica lá pelo tempo que o juiz determinou. Quando acabar aquele tempo, ela sai. E ninguém mais vai cobrar ela de nada. Porque ela pagou o que ela devia, né, para a sociedade, falando de sociedade humana. Para nós é a mesma coisa. Chega uma coisa ruim, foi porque a gente fez uma plantação ruim. Chegou o momento da colheita. Tá bom, agradece. Por isso, em tudo dai graças. Agradece, se perdoa porque plantou lá no passado a coisa ruim, por isso hoje está colhendo. Perdoa quem veio trazer a colheita, né? Vai ser, Reconheça, né? é, Fazer o reconhecimento, né? sim, e perdão. Reconhece, perdoa, se perdoa, perdoa os outros. Vai passar mais rápido, mais fácil. Sabe Verdade. aquela pessoa que a gente chama de otimista? É bem por aí. E quando você é otimista, a vida é bem mais fácil, bem mais alegre. Já ouviu falar que quem agradece é mais feliz? É. Você agradece que tem um prato de comida, se você tem gratidão, você tem aquela emoção de felicidade, de alegria, de amor. Puxa, eu tenho um prato de comida, sei que muita gente não tem, eu, graças a Deus, tenho aqui, estou comendo, me alimentando. Agradece a cama que você vai dormir daqui a pouco. O silêncio, você não está dormindo no relento, no barulho, no sereno. Tudo é motivo de gratidão. Quando a gente consegue reconhecer isso, e reconhecer isso numa paisagem que a gente está olhando, numa imagem que foi criada por computador, numa pessoa que a gente vê como simpática, bonita, alegre, a grama crescendo, tudo isso é motivo de gratidão, respirar. Quando a gente tem essa gratidão, esse amor, a gente está no fluxo do Pai. Por quê? Porque Ele está fazendo tudo isso para que a gente esteja nesse fluxo amoroso. Para que a gente veja, sinta, perceba isso dentro de nós e ao redor de nós. Então, quando a gente agradece pela nossa digestão, por poder ir no banheiro, fazer xixi, cocô. Quanta gente está com bolsa de colostomia aí que não consegue evacuar porque está com um problema. E a gente nem percebe, né? Mas tudo é motivo de gratidão. E a vida fica mais fácil, fica mais fica simples. mais fácil. Até quando você tem um amigo que é mais
Mas bater de frente, você agradece por ele. Porque ele está ajudando, igual a De Fatimo falou, ele é seu mestre. Ele está te Mas, ajudando a diminuir o seu ego. Tá mesmo, viu? Está te ajudando a olhar com amor para ele, Ele, olha. Bastante. não é? é, Tá ajudando a cultivar essa dificuldade. Quando alguém pedir ajuda, vai lá, ajuda. E o Cristo fala, quando você entra no fluxo de dar, você obrigatoriamente está no fluxo de receber. Isso é tão forte que quando eu vou para casa dele, eu já vou ligado na consciência crística. Eu já fico logo, você já vai com o pé na frente ou outro atrás. Já já vai vou na conectado, defensiva. já vou conectado porque, né? Se acontecer alguma coisa, eu já quero estar ligado. Tá vendo? E esse é o nosso preparo. É muito bom poder ter um pequeno tirano desses, né? E a Tem que gente, agradecer ainda, Rodrigo. Não é bom não, mas ajuda. E esse suposto sofrimento, que a gente acha que é sofrimento, nada mais é que o amor do pai atuando nas experiências. Que a gente acha que é doloroso, mas é o amor. Isso é complicado entender, né? Mas Isso aí é complicado entender. Mas, Mas é, é o mas amor mas, do é. pai. mas ainda é melhor um amigo desse jeito do que um marido ou uma esposa. Nossa, aí você pega no meu carro. Ai, Brincando. Não, tá tudo bem. Senhor, Eu tenho um Você tem, monte de professores. você tem que dormir todo dia com ele, hein? você já está Eu pós-doctor. tenho um monte de professor na minha casa. aproveita. Eu vou, tô aproveitando, Agradeça, viu? Olha, agradeça, viu? Agradeça que Olha, você tem um monte de você, professor. você já era vocês para estão sozinhos aí, né? Eu tenho um monte ainda. você já era É, para estar diplomada, então, viu? Hã? ela já Já era está para estar pós-doctor, diplomada. Rodrigo. Tô Ela já está diplomada, pós-doctor. é. Mas é isso. Então, dá Eita, graças. Porque tudo fica mais fácil, né? Bem, A gente clama, E, bem, se reclama, fica pior. então, mas e sabe, também é o Roberto, seguinte, pessoal? Roberto, a gente, onde chegar, a gente tem que levar a luz. Vamos. Porque se você só levar a luz onde já tem luz, como é que fica quem está sem a luz? Tem que É levar a aí luz que a da gente tem escuridão. que chegar, É, levar a flechinha da luz lá, né? Cada um leva o seu. é Eu uma... Quando a penso gente assim, toma consciência que não existe vítima, Uhum. tudo está certo ali, tem um É. propósito, você não sofre mais, gente, é incrível. sofre Aquilo mais não por certa é. A hora que você menos vê aquele dissolveu, aquela coisinha que começa, se dissolve, coisa. Uhum. Não. E por né? acaso, quando eu sinto uma inquietação energética em mim, faço como eu fiz hoje. Saí 3 horas da tarde para andar, cheguei de 7. Ué, Andei, passa na andei, hora. andei, andei, andei. Aí a gente tem tempo de estar com a natureza, com a gente e a natureza. Você É. volta tranquilo. Eu vou andar, não vou jogar em ninguém, Isso. né? Aí pronto, quando eu vi, menino, 7 horas eu estava entrando em casa. Foi bom, tomei um sorvete na beira da praia, tomei um sorvete, acalmou mais, pronto, e vim para casa. Andei, andei, andei. Olha Ficou que tudo vida bem. abençoada, né? Fátima, ela fica acumulando energia, acumula, 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 e tem uma hora que ela tem que sair para descarregar. Vai extravasar. Vai descarregar, vai descarregar. E é bom andar com a natureza, eu acho que é a maior terapia. Você, a mente, ela entra em contato. Então Uhum. você tem até insights muito melhor, porque você está limpando sem fazer grandes exercícios, naturalmente. Mas aí é fácil, de fato. Eu quero ver a gente fazer isso no turbilhão.
Dá o comando quântico, Essa saiu porta, agora. essa porta diz assim, até logo, daqui a Aí pouco ele eu se chego. mostra o nosso poder, né? Ai, ai, é isso aí. Furacão, você tem que ir para o centro. Você Tô tem que ir sempre. no olho do furacão. No olho do furacão você não se mexe. Tudo vai se mexer à sua volta, mas você não. No olho do furacão. Porque se você Só ficar. depende da gente, isso, e a gente consegue. E o centro do olho do furacão é dentro de nós. Não é Dentro de nós. O identificado. poder está Mas dentro de quando nós. precisava, mas Cris, quando precisava recarregar suas energias, ele fugia, era lá Ai, para para as o amor. montanhas, né? Um Tá bom vendo? Você lembrou? Não é só o centro do furacão, não, né? Senão, Não, Quando se ele você queria estiver com a repor. energia baixa, o furacão te come. É, tem que Não, mas lá no centro do reabastecer. furacão ele conseguia também, só que depois ele ia carregar em outro Mas lugar. Ele tem que conseguir recarregava no antes. centro do furacão. É, Senão nós não vai para o furacão. por isso ele fala Falar, sobre a meditação e a oração, né? é. vou falar Meditação. nisso, vou falar nisso. Vocês conseguiram acessar o portal lá Eu não achei, não. Eu procurei no meu celular, não achei, não. Estava lá no grupo. O meu sumiu. Esse o Roberto deletou, mas estava lá, deixei lá. Eu não achei. Fala de quem? Não sei. The Chosen. The Chosen. Eu deixei lá, você colocou lá. Eu só veio no meu WhatsApp. Eu criei um WhatsApp para mim, que é Ah, para você colocar o seu nome no seu telefone que você cria um WhatsApp para você. vou avisar para E você. aí, quando você quer alguma coisa assim que quer salvar, você joga para você, Isso. Mas também Sim. partilha com você mesmo, e aí fica lá salvo. Só Depois não eu vou vai- procurar, Roberto. Depois eu vou procurar, porque eu estou querendo assistir. Mas eu Eu deixo não tenho você muita paciência baixa. de assistir filme, não. Eu sou mais de ler, de ler, de Não, ler. não, Roberto, é online, não precisa baixar, não. Assiste tudo online. É? Tem o aplicativo deles, né? Também Ah, tem, Eles têm um também tem. aplicativo. Vou É colocar verdade, tem um certo. aplicativo. no YouTube, acho que está tocando direto já os episódios, né? Acho que agora vai para a quinta temporada, né? Já começou a quinta, você sabe? Já foi Não, lançada, ainda não, mas não tá. mas não foi ainda disponibilizada e não foi ainda também traduzida, né? Ah, então não chegou ainda assim aqui no Brasil, né? Não. Deve ser Ok. no cinema, né? Nem no portal deles já está disponível ainda, mas já está anunciado, né, a quinta temporada. Já gravaram, né? Legal. Mas no YouTube não tem a quinta e a sexta episódio, quinto e o sexto. Não consigo ver o quinto e o sexto. Mas não saiu nem no portal deles a quinta ainda? Como é que vai ter no Não, YouTube? não. Episódio da quarta Episódio, temporada. não Episódio da quarta temporada, né, da Solange? quarta temporada, é. Eu não consegui ver. Demora um pouco. Demora um pouco. Outra coisa, né? Eles têm copyright, né? Então o YouTube, ó, corta, entendeu? É isso, então. Você tentou pelo aplicativo deles? Solange já sabe. Não mexi no aplicativo ainda, só pelo YouTube mesmo, estava assistindo. Aí parou na quinta e na sexta. Não Na consegui ver. Netflix tem até a terceira temporada. Terceira, eu vi tudo na Netflix, né? Mas a quarta temporada eu fui pro YouTube. Só que aí parou lá na quarta, eu parei. Assisti até a quarto episódio. Ah, mas logo eu consigo. Vamos lá? Continuamos? Vamos. Peraí. Peraí, onde que está que a gente conversou? Eu perdi aqui Ó, onde eu estava. É na 166, vou começar no terceiro parágrafo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não, Oi, pode fazer, Fernanda. Vocês que estão vendo esse seriado, o que você conhece as cartas? O que vocês veem de diferente? Eu não estou vendo ainda. Olha, do que eu assisti, eu acho até que o diretor leu as cartas, né?
Ele pode não ter estudado, mas ele leu, né? Porque é fonte de conhecimento, com certeza, né? Para eles. Mas ele não pode fugir muito da Bíblia ou do Novo Testamento, Não né? pode. Não, não. Porque senão, se ele basear tudo nas cartas, eu até espero que um dia saia um vídeo, né? Baseado nas cartas, mas ele mesmo não pode, né? Ele tá transcrevendo, né? Meio que a Bíblia. Bíblia já faz, né, no caso. O que a Mas Bíblia já passa. É, A é, Bíblia. eu que tenho o conhecimento evangélico, né? Tem uma passagem no Evangelho. Eu assisti os outros filmes, né? Da Paixão de Cristo, essas coisas, né? E assim, The Chosen é diferente, assim, é muito diferente porque ele tem, para quem está lendo as cartas, percebe isso. Se eu não tivesse lendo as cartas, talvez eu não percebesse isso no The Chosen. Mas eu Isso. percebo porque tem uma coisa assim realmente intensa, assim, sensível, sabe? Arrepia, arrepia. Tem coisa lá que arrepia, assim, porque você lembra do que está escrito na carta. Parece que o cara pegou a carta e fez, entendeu? Conforme Cristo está falando aqui. O negócio é incrível, assim. é. Eu não sei se ele leu, né? Mas alguma coisa aconteceu. Aí foi a Vitória, não, a Valéria, né? Que falou aqui, Roberto, na Hum. segunda, na segunda-feira, né? Acho que foi segunda, né? Ontem? Não, sexta, né? Esse. Sexta. Ela falou que ela acredita, né, que a consciência ela influencia filmes, né, com temas cristãos, né? Sim. Mais ou menos isso que ela falou, né, gente? Uma coisa assim, né? Ela falou Ela, que, acho que foi Chico Xavier, não foi que ela falou? Que eles eu não têm. lembro. Acho que ela falou foi Chico Xavier que falou que nesses Eu sei, cristãos tu eles lembra, Sabina, do que a recebem, Valéria eles falou? recebem influência. Ela falou que a espiritualidade Foi. superior, ele E, influencia todos os filmes com temática religiosa. isso, é por aí. Né? Então, assim, o The Chosen é fantástico. Eu gostei muito. Vou assistir várias vezes porque os milagres, a ótica dos milagres é uma coisa assim espetacular. Espetacular. E o Cristo reportado nesse seriado, ele é bem mais alegre, né? Ele é bem mais humano, ele não tem aquela coisa pesada, aquela tristeza, né? Ele não é formal, né? Ele é bem tranquilo, bem humano mesmo, né? Coisa bem. Isso aproxima, né, da gente. Eu acho que o ponto alto do The Chosen é isso, né? Mas tem uma realidade, né? Porque eles não podem fugir muito do que o povão conhece. É, Eles não podem separar muito, senão eles não têm audiência. No filme não faria o sucesso que estaria fazendo. Então É. deve ter assim, alguma coisa que difere, como vocês conhecem no caso, mas ele tem que participar do que mundialmente o pessoal conhece, senão não tem retorno financeiro, que tudo existe o retorno financeiro, né, também. Mas o que eu acho bem legal, assim, é que ele põe coisas que não tem na Bíblia, né? Eu lembro bem, acho que na quarta temporada que aconteceu, que o Tomé ia se casar, né? Ele tinha uma noiva e um chefão lá da guarda romana matou a noiva dele, né? E o Cristo não fez nada. Então Você entende por que ele não fez nada? Não, por que ele não fez nada? Não sei. Eu também não consegui entender. Por que que ele não fez o ele, milagre? Se ele fala que o milagre Ele pode ser teve, feito. ele disse para Tomé, né, que o pai, a ressurreição da moça lá, não era da vontade do pai, entendeu? Não era a vez dela, entendeu? Então, ele falou isso, eu vi, mas eu, Ele explicou para o Tomé, só que o Tomé Não quis tá aceitar. eu tomei as dores do bala Tomé. do mesmo jeito.
Precisa aceitar a perda. Fala, Celina. Não, não, era isso mesmo. Eu ia colocar essa parte que ele falou no The Chosen do diálogo de Tomé com Cristo. Porque E assim, ele falava que naquele momento não ia ser possível. porque como E ele aí, faz a vontade e do logo Pai, né? depois eles vão para Betânia e aí ressuscita Lázaro. Aí que Tomé ficou Então, bala aí mesmo. Tomé ficou revoltado, né? E aquela Tava um coisa, lembra conflito do terrível. Tiaguinho, Tiaguinho menor, né? Que ele manda Ah, e usa muleta. E também na quarta temporada o Tiaguinho vai conversar com ele, né? E fala, por que que eu tenho que ficar assim? E aí ele explica para ele, né? Quando você for para cidades para curar, né, outros aleijados, outras pessoas doentes, você vai estar demonstrando a sua fé. Então é uma coisa assim, não é qualquer um que consegue aceitar isso, né? Nem Tomé, mas Tiago entendeu, Tomé que não entendeu. Tomé não. E Tomé tá, Tomé tá num conflito terrível, né? é, O esse- ego dele tá inflamadão. essa necessidade, né, de poder, de ter que ver as coisas para poder acreditar nelas, né? Isso é terrível. Então, como é que você vê quanto tempo ele passou ali não querendo acreditar no Cristo por aquilo que aconteceu, né? E a E é nossa uma, fé passa por isso. e você vê o apego dele, né, a pessoa, a mulher, né? Ele queria casar, aí não deu certo, a pessoa morreu e aí ele ficou apegado a isso, né? Uhum. Tá muito apegado a isso. Ele não aceita de jeito nenhum aquela perda, né? É. Separação. E às vezes a gente passa por isso, né? Por esse tipo É, de... tem muitos ensinamentos ali, muitos, muitos, muitos mesmo. Se a gente souber olhar, a gente É. tira a lição, né? Agora eu volto a afirmar, quem está lendo as cartas que assiste The Chosen não tem como não expandir a consciência, porque tem muita coisa boa ali. E a gente começa a ver com os outros olhos, né? As coisas. É, Legal. Mas graças às cartas, né? com certeza. Continuamos mais um pouco? Bom, É preciso que compreenda completa e claramente que aquele que você chama de Deus e que me refiro como o universal não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele pelas muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, Cristo, desci para ditar essa carta expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas, cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-las por descrições de poder da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universal visível e todas as demais dimensões para além de sua percepção e compreensão atual. Ele está falando de uma coisa que é bem transcendente à nossa mente, né? Nossa consciência humana, nossa pequenez, né? Limitada, nossa mente limitada. Ele está falando de alguma. É, só um. Solange, em que página e parágrafo? É porque eu fui atender minha mãe. É na 166, vou começar no 1, 2, 3, quarto parágrafo. Tá, obrigada. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento tratado nessas cartas
for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Olha aí que legal, né? Sim, é isso. Olha, só quando o conhecimento traçado nas cartas, nestas cartas, for absorvido, não só absorvido, mas também se converta na própria matéria de sua consciência individualizada, outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência. Tem muita coisa para a gente aprender, né? Evoluir, muita. E tudo isso ele está se referindo, como diz aqui no próximo parágrafo, né? Sobre a nossa passagem. Claro. Vamos ver. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo. E você sairá aliviado por estar livre das dimensões físicas, para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. O que seria essa cápsula do corpo aí? É o físico mesmo? É, É o físico. É o físico. Seria Então, o quaternário inferior, os 4 corpos inferiores? O quê? Não só Não o físico, entendi. né? Porque nós temos 4 corpos inferiores e 3 superiores, né? Que é a nossa alma. É. Seria esse corpo que ele fala, que é essa cápsula, seria esses 4 inferiores? isso se a gente Eu puder entendo, entrar na quinta dimensão, né? Se a gente estiver iluminado. eu entendo o principal, que é a principal limitação, é o físico e o etérico. O etérico ele é dissolvido após 40 dias da Mas aí sua... fica o mental e o emocional, né? Fica o emocional e o mental. Esses dois, eles possuem um tempo para todas as memórias que você teve na Terra sejam absorvidas pelos 3 corpos superiores. Então, e aí, com essa absorção de todas as memórias, os pensamentos e emoções que você sentiu, elas são absorvidas pelos corpos, os 3 corpos superiores. E aí, ali naquele momento, começa o processo de realmente eles perceberem a sutileza de cada uma das experiências que a gente teve aqui na Terra. E aí a formação de um novo pensamento, de um novo ser para vivenciar outras experiências, a partir deles observarem todos aqueles aspectos que você viveu em pensamento e em emoções. O próximo parágrafo ele vai dizer aí que é a morte mesmo. É a morte. E aí, esse parágrafo aí combina com o primeiro lá em cima. Ó. Ele está falando aí, ó. Antes que você passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Né? Está dizendo quase a mesma coisa aí. Sim. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá. E a passagem vai ser tranquila. É como ele, né? Ele desejou sair da cápsula do corpo, né? Por isso que ele foi para a cruz sem pestanejar. Não vi a hora de poder conhecer pessoalmente. Ele já tinha visto, né? Agora, vou pedir para você ler o próximo parágrafo, Solange, por favor. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas. Uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade.
e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou. Mas você viu o que ele falou aqui, né? De gloriosa transição, isso que a gente, né, se iluminar. Então, agora, Não precisa se iluminar em si. Na verdade, se você cultivar bons pensamentos, boas atitudes, boas emoções, Mas isso só faz você quem está vai. iluminado, né? Não, Porque normalmente quem Não. está no egão, é, mas existem diferentes níveis de controle do ego. sim, não, sim. Então, na medida em que você consegue perceber o outro e considerar, respeitar o outro, isso Sim. já é um grande pulo É, para transcender o ego, porque o ego é uma figura, a mente inferior é, é uma figura que limita totalmente a sua visão. Você só pensa em si, nas coisas que você pode obter, no prazer que você pode ser. Quando você começa a observar a realidade e ter mais respeito com relação às pessoas, os animais, o é, cuidado com toda a coisa, você já está transcendendo. E nesse momento, esse nível de frequência em que você está vibrando já vai lhe permitir que você, em alguma situação, ela venha de forma tranquila. Primeira questão é uma morte tranquila, sem grandes sofrimentos, porque você gerou um campo de energia com muito amor, com muito respeito e consideração. Isso volta no momento da morte, para você ter uma passagem boa. E na vibração que você estiver, quando você está fazendo, pensando coisas boas, sentindo emoções mais elevadas e atitudes sensatas e conscientes, então você vai ter não precisa, a iluminação em si, ela vai gradualmente vindo a você na medida em que suas emoções são purificadas. Quando a gente conseguir olhar a realidade, isso é o principal, é isso que gera a iluminação. Você olhar para tudo com olhos de amor. Assim, porque o que separa a coroa, a expansão da coroa, o que impede a expansão da coroa, da consciência, é a soberba, é o orgulho. Enquanto você tiver algum pensamento que você olha para a coisa e você tenha algum tipo de julgamento, isso é o que bloqueia a maior parte das pessoas, porque a principal prova, que tem três, a principal prova, a mais importante, ela ocorre quando você está diante de uma situação e você não julga. Por mais difícil que possa parecer, você tem que buscar em si essa resposta, assim, ó, você não julga, você vai estar diante de uma situação, assim, com seres muito próximos a você, e nessa condição, o que quer que a pessoa tenha feito, dito, em relação a outra pessoa, e as duas estão ali numa situação em que você tem que se colocar de uma forma que você não tenha nenhum tipo de julgamento, da mesma maneira que Cristo fez isso com a adúltera.
em outras situações, ele teve algumas situações, não apenas com a mulher adúltera. Ele não julgou. Ele se colocou de uma forma e as suas palavras caracterizaram assim, não houve julgamento, porque eles queriam induzir ele a ter um tipo de julgamento. E isso que é a chave para a iluminação, para você passar para a quinta dimensão. Todos nós vamos ser instados a passar por alguma questão que envolve um tipo de julgamento. E nessa hora, lembrem da adúltera, ele não julgou. Uhum. Essa é a principal prova. As outras duas são a humildade, que é o autoconhecimento, e o serviço, que é você fazer o bem de forma abundante e indistinta, para o que quer que seja. Mas a principal prova que está na coroa, ela abre a sua coroa, expande a sua coroa. Nesse momento, se você conseguir, quando a prova vier a cada um de nós, vai haver uma assistência absurda de seres de planos superiores para ajudar a manter um nível de equilíbrio. Assim, é transcendente quando vier. E elas normalmente ocorrem nas datas de equinócios e solstícios. Então, o solstício do verão é um momento chave. A Páscoa, o Vessac e algumas datas que envolvem, nesses momentos, há uma quantidade de energia, de luz muito, muito grande. Porque quando você vai subindo, elevando a sua consciência e conseguindo completar algumas provas, você vai sendo a escuridão que ainda existe no nosso corpo, me faltou, aura, nosso campo de energia, ela vai sendo dissipada. E quando a gente passa por essas provas, assim, tipo aquela coisa de você ver um mendigo e ele pedir alguma coisa e você não passar, você chega e ajuda ele. Isso é uma prova. Coisas banais e coisas importantes. Nesses momentos, a gente vai abandonando as energias mais densas e vai elevando. Então, quando vem aquela energia, você pode perder a consciência até. Mas vem e aquilo... Porque você completou um processo. Então, não é apenas a liberação de energias densas. Quando o seu corpo vai ficando, se elevando, ele vai sendo preenchido por energias muito poderosas. E aí você consegue ver as coisas de uma outra maneira. Você nunca mais você volta. É um processo. Sim. É isso. Esse parágrafo que eu acabei de ler fala aqui, ó, que é um presente, né, de vida maior e grande criatividade. Essa criatividade, o que ele quer dizer com isso de grande criatividade? Você pode pensar. Você cria a sua realidade. Lá depois, no outro plano, depois do desencarne. É isso, né? Você percebe que não há limites para a forma como você pode criar uma realidade, pode criar casas de vidro, como existe naqueles livros de Theo. Por isso que depende da nossa consciência no desencarne. Acho que é isso que ele quer dizer, né? Conforme você desencarna com a tal consciência, é assim que você vai criar lá, né? Isso.
Muito bem. Então, Entenderam, meninos e meninas? Ah, desencarnar, ó, bonitinho, hein? Consciência boa, elevada. Muito bem. mas é principalmente a consciência, a fazer. Se É. você é instado pela nossa vida, assim, começam a atrair condições de você olhar para algo e fazer o bem em cima daquela Sim. questão que chegou para você. E então você vai desenvolvendo essa questão. Ô, É muito importante isso. eu estou lembrando aqui da morte de Jesus, né? Ele passou, ele passou um bom tempo crucificado, né? Eu não lembro quanto tempo foi, mas foi um tempo até considerado, né? Até ele realmente morrer, né? E aí eu estou pensando aqui, né? Desde que ele foi pregado e alçado, né? Imposto lá, que ele estava pensando, né? Assim, naquele momento, né? Todo aquele processo, né? Até a morte. Porque ele está falando aqui que para os iluminados, isso é uma gloriosa transição, né? Toda essa consciência que ele tinha, né? Para onde ele estava indo, né? Se transportando, enfim. Fico pensando aqui, o que é que ele pensou nesses momentos, né? Antes de realmente falecer, né? Porque se você falecer repentinamente, um acidente, alguma coisa, que não deu para você pensar em nada, é uma coisa, né? Você morrer aos poucos, lentamente, é outra, né? É aí para a gente pensar também nisso. E o que seria melhor, né? Pode- Fiquei com uma dúvida agora. É, sei lá, já tinha pensado nisso, mas a alma da gente já conheceu isso tudo, não é? Já. A gente só, quando Algumas encarna, sim, outras não. esquece. Ela já não conheceu o reino dos céus, ela já não conhece Ah, o que sim, Cristo viu no deserto. Então, ele também já teve, a alma dele já conhecia isso. depende. Se uma Nossa. alma velha, como a Canal, ela provavelmente teve experiências, encarnações em que ela conheceu a glória dos céus. Mas depende. Cristo, Almas Cristo diz, jovens, não. Cristo diz na carta que a Canal era uma alma iluminada, né? Que foi escolhida para, para receber as cartas. Então, ela encarnou para isso. Sim, sim, no caso da Canamessa, sei lá, de repente, nesse texto aí do que leu, é que eu não, nem estou pegando o livro, porque para ler está mais difícil. É, quando ele fala assim que você vai morrer, você vai dar glórias, né, porque está morrendo, porque você vai saber que você está indo para uma situação melhor da que você vive como humano. Mas então, assim, como você tem lembranças de vida passada, barulho estranho lá. Como você tem lembranças de vida, eu vou ter que olhar, desculpa, alguma coisa estranha está acontecendo. Espera aí um pouquinho. Deixa a câmera ligada aí. E a gente tem essa consciência, porque essa coisa do tempo que a gente está vivendo hoje é só um teatro, só para a experiência, só para o crescimento, né? Então, para a nossa essência, para a nossa alma, para a nossa consciência, ela sabe de todos os amanhãs e daqui a 10 mil anos. Eu acredito que daqui a 10 mil anos todos nós aqui já estaremos iluminados há pelo menos Sim. 9 mil anos.
Né? Quem sabe? Então, a gente consegue até ter uma sensação ou uma saudade daquilo que a gente pensa que ainda não viu, que na verdade já viu. A pergunta da Helenice aí, me veio uma coisa aqui agora, pipoca aqui, alguma coisa na cabeça. Porque Cristo explica lá não sei se é na 7 ou é na 9, aquele exemplo lá, Roberto. Das mãos. Uhum. É. Ele diz que Nascei. ele diz que a alma, ela, ela está encapsulada, né? Protegida porque ela não se contamina, né? E ela é o mais próximo, né, que está da consciência universal. Ou seja, ela não se contamina com a psique, né? Com a psique, com o impulso, com o ego, né? A psique faz essa ligação entre o impulso, o ego, né, e a alma, né? A psique que vai aprendendo com essas experiências e vai começando a se aproximar da alma para começar a iluminação, né? Então, veja bem o que eu vou dizer para vocês aqui. Se a alma, ela não se contamina, se a alma sempre está na condição de interseção, de acesso à consciência universal, então por quê? Não, por que não, né? Então, realmente essa experiência material, né? A encarnação, ela é realmente só para a evolução. Ela não tem outro propósito, né? Entendeu? É Não sei se para, não sei é se eu estou sendo para claro, né? aquisição. Eu fui claro? Acho que não, né? Ficou embaçado, né? É para a aquisição de experiências dentro desse plano, dessa matéria, Isso. para o aprendizado, para que a alma consiga aprender o controle de situações. Então, quando a pessoa perde a cabeça e não literalmente, mas assim tem muitos momentos de raiva, quando a, o ser desencarna, ela tem uma série de questões que ela aprende que esse tipo de atitude não é adequado para o bom funcionamento do corpo e para novas experiências, porque ela entende que ele acabou por ter muitas energias negativas no seu campo e ela vai ter que, na próxima encarnação, ela vai ter que lidar com situações que possam dissipar essa energia negativa. Então, Helenice, ela. tudo certo aí, Helenice? Helenice, Tudo As certo? gatas estão fazendo uma confusão aqui. não, mas pode A falar, outra estava Helenice. pulando lá no portão, desculpa, Celina. Não, desculpa, as Não, gatas, pode a falar. outra estava brigando lá no portão com o gato da rua, por isso que fazia um barulho estranho. Eu fui ver. Pois Pode é, né? continuar, desculpa. Pois é, Celina. Então, baseado no que você falou, só para me concluir aqui minha parte, ó. Então, a alma, ela nunca vai se contaminar, certo? Então, quando a alma encarna, ela recebe a vida, né? O fluxo da vida, ela recebe um corpo, né? O ego, recebe o ego também, né? E a psique, né? Ela recebe tudo isso. Só que tudo isso é só para essa terceira dimensão, né? Porque uma vez que ela desencarnou, ela tudo isso ficou, se desfez, né? Voltou para a energia, né? Para a consciência, e ela volta a ser só a alma, não é isso? Se você Isso. fizer E uma aí a analogia, questão, e aí a questão é, a alma não está evoluída já? A alma não é a própria consciência? é a consciência sem experiência. Sim e não. Ah, sem Sem experiência. Então experiência. Tem experiência. a alma, apesar de todo esse protecionismo da parte da consciência universal, mas ela também está aprendendo, evoluindo, é isso?
Imagina que Sim, você tem conhecimento de escola, você se formou médico, você aprendeu Legal. medicina, aprendeu né, pela internet, virtual, mas você nunca pegou um bisturi na mão para cortar alguém. Então, qual é a profundidade? Essa é a experiência que você precisa ter. Porque o Que é para conhecimento ela tem. ela crescer, né? Tá certo, tá certo. Conhecimento ela tem de isso. tudo, mas ela não tem a experiência. E imagina assim, se coloca no lugar da alma, imagina que você vai num teatro. Você é a alma, está sentada lá na plateia. Você está olhando para o palco. No palco tem toda aquela encenação dos atores. E ali você tira a experiência do que está acontecendo. Entende? Eleni, era isso que você estava querendo questionar? É, mais ou menos isso mesmo, porque às vezes a alma então conhece a realidade do ser, mas Conhece? cada vez que ela encarna, ela não vai ter noção disso, É isso. nem encarnada, nem quando Ela não. desencarna. Porque Eu quando ela acho, Não, ela desencarna eu tem acho que também, ela tem, sempre, Celina. Eu acho que ela tem, tem. ela mas quando ela sempre desencarna, tem. que ela vai trazer toda aquela bagagem de novo da encarnação anterior, é a alma que traz? Ou o que traz essa bagagem? É a alma? A alma puxa, porque nós somos colocados nesse plano no físico, o etérico que mantém o nosso físico, tem o emocional, o corpo emocional, que é uma oitava mais sutil, e o corpo mental, que é outra oitava mais sutil. Tudo aquilo que nós pensamos, a gente tem um HD em que todos os pensamentos que nós tivemos como corpo, nós tivemos ao longo de cada segundo dessa existência, ela é armazenada e retirada no momento do desencarne. Ela é retirada pela alma e analisada com um grupo de seres que sustentam cada uma das almas, que vem junto no momento em que ela é extraída do Criador. Já há um séquito de indivíduos que ficam conosco, intuindo, gerando momentos de pensamentos mais adequados e coisas assim. Aí a alma tira toda, e tem um HD no corpo emocional, é retirado. E a alma vai estudar isso para gerar uma nova experiência em outro corpo, em outro lugar. Então, Não é sei se assim. é isso. Então, quando Cristo, no deserto, ele recebe a iluminação, que ele vê tudo aquilo, na verdade, ele estava recordando que, como alma, ele já teria presenciado a realidade do ser, já teria visto o reino dos céus. Então, Sim, na verdade, na hora que ele ilumina, ele só tem acesso a uma recordação, não é isso? Não é O, uma coisa nova é, que ele descobre, não é o uma coisa texto, nova. não é uma coisa nova, não Ele é. só tem, ele como ser humano é que ele não detinha esse conhecimento, mas como alma, ela Isso. já sabe tudo. E aí, como ser humano, ele vai recordar isso tudo, é isso. Tá. Ele vai ter uma conexão maior com a psique e com a alma dele, com a consciência divina. Então, a, essa sujeira, aquilo que está na carta 1, correntes, ataduras. Nós todos temos muitas ataduras. Ele tinha um monte de ataduras. E essas ataduras é que foram retiradas, de maneira que a luz está ali. Nós temos um sol, alguns grandes, outros pequenos, outros pequenininhos, mas temos o sol, está no coração dorsal.
atrás. São as asas do nosso anjo. Então, assim, sem as ataduras, você vê o mundo de uma forma interessante, Transcendente. transcendente. Fazer essa ligação justamente porque ele está falando agora de quando morre, você vai aceitar isso e vai descobrir de uma outra forma. Então, na verdade, é só Isso, Não, não é você quando morre. retoma o que você já sabia, né? Não é quando Você, morre, não. É antes de morrer. A, não, a consciência é antes de morrer, né? Que é uma transição. você vai Agora, aceitar a morte melhor, que ele fala, né? agora veja bem. O homem Jesus, ele tinha as mesmas condições que nós temos, né? O texto diz claramente, ele diz assim, o que eu vi e aprendi no deserto. Ele diz lá, né? Então ele fala assim, ele viu três coisas que aconteceram, ó. Ele viu, ele percebeu e ele compreendeu. Ver é percepção, né? Então, tudo que é percebido pela mente é através de sentidos. Através dos sentidos. Isso isso, é, né? Isso é energia, isso é mecânico, né? Isso é tato, então, enfim. isso, Agora, a compreensão é um entendimento profundo do que foi percebido. isso, Então, isso, nós também temos que passar pelo mesmo processo, porque só assim, como aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Nós temos que perceber também, né? E aí eu estou falando da fonte do ser, do projeto, né? Da vida em si, enfim, do poder criativo e tudo que ele viu no deserto. E aí a gente vai compreender, e aí sim, começa as coisas a acontecerem naturalmente. isso. É se tornar natural. Você não fica se segurando para não dar um soco no outro. Você não tem mais essas atitudes. Então, você se colocou de uma forma interessante quando descreveu alguns processos que aconteceram com você hoje. Quando se chega a um determinado grau de. Você chegou e compreendeu que toda aquela discussão, aquela querela que teve com o outro, não fazia sentido. Você reconheceu, e é nesses momentos que são vários para trabalhar para a sua alma. Eu sou o seu, trabalhar até que você, quando em outra situação, você não entra mais nesse jogo, porque você entendeu o processo, você olhou e viu aquilo que tinha nesse processo. Isso é o processo de a gente elevar a nossa consciência até chegar à iluminação mesmo, que é essa questão de você olhar para toda a realidade e você se ver um com Deus. Que foi isso que aconteceu com Mahakashyapa, que é o fundador do budismo Zen, com o Buda, e foi essa iluminação que eles atingiram quando ele ficou 40 dias debaixo da árvore Bodhi, uma figueira. E aí é isso, é a gente chegar a esse nível de você ter essa consciência de que você e o todo são uma coisa só. Aí você tem a capacidade de fazer muitas coisas interessantes. Pai, 10h25 já. Caramba. Tchau, Maria Fernanda. Vamos. Vamos Vamos encerrar por hoje? A gente já está com encerrar por hoje. Vamos encerrar. 1h45 hoje. Então tá bom. Gratidão à consciência divina, gratidão à consciência de todos vocês. Pai, Mãe, Vida, abençoe cada vez mais, multiplique as bênçãos para todos nós. Amém. Amém. Boa noite, pessoal.
Boa noite, bom Boa descanso. noite. Boa noite. Aí vocês vão Ah. tudo embora e eu fico aqui sozinha com esse assunto, morte, morte, morte. Ai, meu Deus. Ai, É só transição. É só Eu também transição. estou sozinha aqui hoje, viu? Vou ficar já pensando. pensou? Que negócio bom? Tá ótimo, Como tô brincando. dizem, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Tchau. Tchau. Boa noite para todos. Tchau, pessoal. Descanse Tchau. em paz. Amém.